Em uma fábrica, uma máquina engarrafadora recebe garrafas vazias e realiza 4 etapas sucessivas: lava, enche, coloca rótulo e prensa a tampinha. Os tempos gastos em cada etapa são: o tempo total gasto para a realização das 4 tarefas é de. Ele quer a resposta em minutos e segundos. Inicialmente, como os 3 primeiros tempos dados foram dados em minutos, eu vou deixar tudo em minutos, somo e depois eu passo para minutos e segundos, você já vai entender. Então, nós temos aqui lavar 3,4 minutos, encher 2,5 minutos, colocar rótulo 1,3 minuto, prensar a tampinha, nós temos 30 segundos. 30 segundos, como cada minuto tem 60 segundos, nós vamos ter que 30 dividido por 60 é igual a 0,5 minuto, ou meio minuto, né? Então, somando tudo, queridos, o tempo em minutos, nós vamos ter 4 com 5, 9, com 3, 12, com 5, 17, vai 1. 1 com 3, 4, 4 com 2, 6, com 1, 7. Vírgula embaixo de vírgula, nós temos 7,7 minutos. Então, a parte quebrada agora, a parte inteira já é dada em minutos, né? 7 minutos, e a parte aqui, depois da vírgula, a parte decimal, 0,7, nós vamos passar isso para segundos. De segundos para minuto eu divido por 60, de minuto para segundo eu vou multiplicar por 60, né? Então, 0,7 vezes 60, 7 vezes 6, nós temos 42. Então, nós vamos ter 0,7 minuto é 42 segundos, portanto, 7 minutos e 42 segundos. Logo, a resposta alternativa, portanto, alternativa C, de ciência exata. Seja A, o conjunto dos números pares positivos e menores que 20. Seja B, o conjunto dos números múltiplos de 3 que são positivos e menores que 30. Seja C, o conjunto dos números múltiplos de 4 que são positivos e menores que 40. O número de elementos do conjunto A união B união C é igual a. Muito bem, queridos. Então, inicialmente, vamos listar os conjuntos dados. O conjunto A é o conjunto dos números pares positivos e menores que 20. Então, o 0 é o primeiro número natural par, mas tem que ser positivo ali, né? Então, nesse caso, vamos começar por 2. Temos o 2 até chegar ali, né? No 18. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18. E o conjunto B, o conjunto dos números múltiplos de 3 que são positivos e menores que 30. Então, nós vamos escrever aqui os múltiplos de 3 que são positivos. Então, vamos começar do 3 vezes 1, que é 3, 3 vezes 2, que é 6, 3 vezes 3, que é 9. Está só somando de 3 em 3, né? 9, 12, 15, 18, depois 21, 24 e 27, porque são menores que 30, ou 30 não entra na nossa contagem. Depois, seja C o conjunto dos números múltiplos de 4 que são positivos e menores que 40. Então, agora, os múltiplos de 4 que são positivos e menores que 40. Então, começamos do 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, vezes 3, agora 12, só e somando de 4 em 4, né? Então, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, são menores que 40, então paramos por aqui. Então, ele quer o número de elementos do conjunto A união B união C. Então, o número de elementos de A união B união C, nós vamos contar todos os elementos da união, só que a gente não pode repetir, né? Então, eu vou juntar todos os elementos
só que eu não posso contar os elementos repetidos. Então, muito bem. Então, quantos elementos nós vamos ter? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos no A, né? No B, os que eu não contei em A, então vamos contar aqui os de B que não foram contados. Então, 3 não foi contado, o 9, o 15, o 21. O 24 também não foi contado, né? Ali fomos até o 18 dos pares. Então, 24, 27, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6 números. Então, por último aqui em C, a gente contou até qual valor? Até o 16 foi contado, né? 4, 8, 12, 16 já apareceram ali em A. O 20 ainda não apareceu, então eu tenho um número, 24 já foi contado. 28, o 32 e o 36 ainda não foram. Então eu tenho mais 1, 2, 3, 4 números. Então, ao total, nós temos 9 com 6, temos 15. 15 mais 4, temos 19. Portanto, queridos, o número de elementos do conjunto A, união B, união C, são todos esses elementos riscados, né? Nós temos 19 elementos, a alternativa, portanto, B, de boa questão. Uma moeda, quando lançada, pode dar cara ou coroa, e a probabilidade de cada um desses possíveis resultados é 0,5. A moeda é lançada uma vez e o resultado é cara. Se essa moeda for lançada novamente, a probabilidade de que o novo resultado seja coroa é. Vamos pensar um pouco. Ele disse que fizemos novamente o lançamento da moeda. Então, o nosso espaço amostral ele possui dois elementos. Pode ocorrer cara, que eu vou chamar de C, ou coroa, que eu vou chamar de K. Nesse novo lançamento, qual é a probabilidade de ocorrer coroa? Ora, queridos, nós sabemos que a probabilidade é o número de casos favoráveis ao evento em questão dividido pelo total de casos. Então, o que eu quero é ocorrer coroa. Coroa eu tenho um elemento, né? Um elemento. E o nosso espaço amostral, o total de casos, nós temos dois casos. Portanto, a probabilidade de que o novo resultado seja coroa, nós temos 1 sobre 2, 1 meio, alternativa C. E ciência exata. Essa questão foi um pouco perigosa, porque o autor da questão ele trouxe o dado que a moeda é lançada uma vez e o resultado é cara. Se a pergunta aqui fosse qual é a probabilidade de jogar a moeda duas vezes em sequência, e a primeira dar cara e a segunda dar coroa, daí a gente teria que fazer o seguinte. Da primeira ser cara e a segunda ser coroa, a probabilidade da primeira ser cara, a gente teria 1 sobre 2. E, nesse caso, os eventos são independentes, é só a gente multiplicar, né? No E, a gente multiplica. Da segunda ser coroa, nós temos também um caso favorável em dois casos possíveis. E, nesse caso, a resposta seria 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. 1 vezes 1 multiplicando dá 1. 2 vezes 2 nós temos 4. É claro, não foi isso que ele perguntou, certo? Ele perguntou se a moeda for lançada novamente, a probabilidade de que o novo resultado seja coroa, aqui não interfere em nada, né? O lançamento anterior, então será 1 sobre 2. Aqui no segundo caso, a resposta seria 1/4. Se ele perguntasse para a gente, no lançamento da moeda duas vezes em sequência, qual a probabilidade da primeira dar cara e a segunda dar coroa. Mas não foi o caso, certo? Só para complementar aí a nossa solução e o seu estudo. Muito bem, espero que você tenha entendido. Vamos seguir. Considere um triângulo ABC. Um ponto D está sobre o lado AC de modo que CD é igual a 2AD. Um ponto E está sobre o lado AB de modo que BE é igual a 2AE. A razão entre as áreas dos triângulos ABC e ADE vale. Muito bem, turma, vamos fazer o desenho aqui representando o triângulo ABC.
Depois temos um ponto D está sobre o lado AC, de modo que CD é igual a 2AD. Então, sobre o lado AC, nós temos um ponto D, e esse ponto D, nós temos uma propriedade. O lado CD ele é o dobro do lado AD. Então, se essa medida aqui for igual a x, né, essa medida só pode ser 2x. Concorda comigo? É o dobro. Depois temos um ponto E está sobre o lado AB, de modo que BE é igual a 2AE. Então, sobre o lado AB, nós temos um ponto E. E aqui, nesse caso, o lado BE é o dobro do lado AE. Então, se o lado AE vale y, aqui BE é o dobro, né? Então, é 2y. Ele quer saber a razão entre as áreas dos triângulos ABC e ADE. Então, ele quer saber a razão entre os triângulos ABC, que é o triângulo grandão, eu vou representar aqui, certo? Esse é o triângulo ABC. De lados, o lado AB mede 2y com y, 3y. X com 2x, o lado AC, vale 3x. E nós temos também, né, o triângulo menor, que é o triângulo AED, ou ADI, tanto faz. Então, esse triângulo ADE, as medidas nós temos y e x. E esse ângulo que eu vou destacar, esse ângulo em vermelho, é o ângulo ali que nós temos no vértice A, ele é comum aos dois triângulos, né? E nós temos dois lados proporcionais. Nós temos que o lado AB é 3y, o lado AE é y. Então, eu considero que o lado AB é 3 vezes maior que o lado AE. E o lado AC é a mesma coisa, né? Ele é 3 vezes o lado AD. Então, pelo caso de semelhança de triângulos, eu tenho lado, um ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Os dois triângulos são semelhantes. Então, nós podemos utilizar a ideia de razão de semelhança, né? Que nós chamamos de K. Sem considerar ainda as áreas, a razão de semelhança do triângulo ABC para o triângulo ADE. Então, vamos escolher um lado do triângulo ABC. Eu vou escolher aqui o lado 3x. O lado homólogo ao triângulo ADE é o lado x, né? Então, o lado homólogo a 3x aqui é x, então a razão é divisão. Nós vamos pegar 3x e dividir por x. Então, nesse caso, podemos cancelar aquele x com aquele x. Logo, nós temos que a razão de semelhança do triângulo ABC para o triângulo ADE é igual a 3. Como ele quer a razão entre as áreas dos triângulos ABC e ADE, então a razão entre as áreas, lembre-se, isso é só a gente fazer a razão de semelhança ao quadrado. A gente estuda isso em semelhança de triângulos. Então, nesse caso, é só a gente fazer 3 ao quadrado, que é igual a 9, né? Que é igual a 9. Portanto, a resposta 9, alternativa A, de aprovação. Se você não soubesse desse fato, da razão de semelhança entre as áreas é a razão de semelhança ao quadrado, você poderia resolver também da seguinte forma. Primeiro, vamos calcular quem é a área do triângulo ABC. A área de um triângulo, vamos relembrar, né? Base vezes altura dividido por 2. Então, nesse caso, lá no triângulo ABC, a base é BC. Como a base no triângulo nós vamos precisar também, vamos chamar essa base aqui de Z. Como os triângulos são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. A razão de semelhança é 3, então esse lado, como é Z, esse só pode ser 3 vezes Z. 3 é o triplo, né? E nós precisamos também da altura, né? Então, a altura que eu vou destacar em azul, essa é a altura do triângulo ABC, e aqui é a altura do triângulo ADE. Essa altura do triângulo ADE eu vou chamar de H. Aqui, como essa altura ela tem que ser o triplo da altura anterior, né? Já que a razão entre dois elementos homólogos
continua K, né? Então, essa altura só pode ser 3 vezes H. Concorda comigo? Então, nós já temos tudo, né? Nós temos a medida da altura e temos a medida da base. Para o triângulo ABC, nós temos que a base é 3Z, vezes a altura, que é 3H, e isso sobre 2. Então, vamos fazer o mesmo agora para o triângulo ADE. Então, a base do triângulo ADE nós temos Z, vezes a altura é H. Então, base vezes altura dividido por 2. Então, colocando agora na razão solicitada, né, a razão entre as áreas. Então, vamos dividir a área do triângulo ABC, que é 3Z vezes 3H, poderia até já multiplicar, né? 3 vezes 3, 9ZH, sobre 2. Então, 9ZH sobre 2, isso dividido a área do outro triângulo, né, do triângulo ADE, ZH sobre 2. Como aqui eu tenho uma divisão de frações, eu pego a primeira fração, 9ZH sobre 2, e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de ZH sobre 2 é 2ZH. 2ZH. Então, temos aqui o seguinte, né? Eu posso cancelar esse 2 com aquele 2. ZH eu posso cancelar também com ZH. Então, sobrou para a gente somente ali o 9. Portanto, a razão entre as áreas dos triângulos, né, é igual a 9, conferindo a alternativa A de aprovação. Dado o número racional n, disse que o seu inverso é o número racional m, tal que n vezes m é igual a 1. Então, quem é o inverso de n? Ele disse que o inverso de n é um número m, de tal modo que n vezes m é igual a 1. Se eu isolar o m nessa equação, aquele n que está multiplicando passa dividindo. Então, o m será igual a 1 sobre n. Então, o inverso do número n é 1 dividido por n. Então, o inverso do número a sobre b, o inverso é só a gente trocar o numerador e denominador de lugar, certo? Então, o inverso do número a sobre b será b sobre a. O inverso de n, como embaixo aqui do n nós sabemos que tem 1, né? Será 1 sobre n. É só a gente trocar de lugar ali numerador e denominador, beleza? Muito bem, então vamos lá. Agora que você já sabe um pouco mais sobre o inverso, vamos resolver a questão. Então, nós temos o seguinte: considere a seguinte sequência de operações. Primeira, ao inverso de um número racional p, acrescenta-se 1. Muito bem, então a primeira operação que nós devemos fazer é a seguinte: ao inverso de um número racional p, quem é o inverso de p? Lembre-se que embaixo do p temos o 1, né? O inverso de p é 1 sobre p. Só trocarmos ali numerador e denominador de lugar. Então, nós temos o inverso do número p, fica 1 sobre p, e vamos acrescentar 1. Então, é só a gente adicionar mais, então, 1. Então, vamos fazer a soma de frações. Eu tenho que somar 1 sobre p mais 1. Soma de frações com denominadores diferentes. Nós vamos deixar aqui no denominador do resultado o MMC entre os denominadores. Aqui embaixo nós temos 1. O MMC entre P e 1. Nesse caso, né, nós não sabemos quem é o P. Então, eu posso obter um múltiplo multiplicando P vezes 1. Né? P vezes 1 nós temos P. Então, agora nós dividimos pelo de baixo, multiplicamos pelo de cima. P dividido por P, nós temos 1 vezes o de cima, que é 1. 1 vezes 1, 1. Sinal de mais, sinal de mais. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. P dividido por 1, nós temos P. P vezes 1, temos P.
Então, ficamos com 1 mais P sobre P. Então, temos aqui 1 mais P sobre P. Por questões de espaço, vou apagar isso aqui. No segundo passo, lá na segunda operação, temos, ao inverso do resultado obtido na operação anterior, acrescenta-se 1. Turma, quem é o inverso de 1 mais P sobre P? Para o inverso, é só a gente trocar de lugar numerador e denominador. Concorda comigo? Então, o inverso vai ficar P sobre 1 mais P. Então, o inverso é P sobre 1 mais P, lá da operação anterior. Temos que acrescentar agora 1. Então, mais 1. Novamente, vamos fazer agora a soma de frações. Eu tenho P sobre 1 mais P mais 1. Então, nesse caso, vamos calcular o MMC entre os denominadores. Não sabemos quem é o P, então um múltiplo é só a gente multiplicar, 1 mais P vezes 1 fica 1 mais P. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 1 mais P dividido por 1 mais P é 1. 1 vezes P fica P. Sinal de mais, sinal de mais. 1 mais P dividido por 1 fica 1 mais P. 1 mais P vezes 1 continua 1 mais P. Então, aqui em cima, nós vamos ter P mais P. Temos 2P. Então, 2P mais 1. Então, isso aqui ficou 2P mais 1 dividido por 1 mais P. Qualquer coisa, pause o vídeo, e anote as somas. Eu estou ficando sem espaço, por isso estou apagando. Terceira operação, ao inverso do resultado obtido na operação anterior. Quem é o inverso, turma, de 2P mais 1 sobre 1 mais P? Você já sabe, Então, vai ficar 1 mais P no lugar do numerador denominador e do denominador agora o numerador antigo, que é 2P mais 1. Vamos acrescentar esse resultado, 1, Então, agora nós temos que somar 1. Então, vamos fazer o seguinte, 1 mais P sobre 2P mais 1, isso mais 1. Então, fazendo a soma de frações, o denominador do resultado eu posso multiplicar simplesmente 2P mais 1 vezes 1. Fica 2P mais 1 mesmo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2P mais 1 dividido por 2P mais 1 é 1 vezes 1 mais P, 1 mais P. Sinal de mais, sinal de mais. 2P mais 1 dividido por 1 é 2P mais 1 vezes 1. 2P mais 1. Então, eu tenho aqui 1P mais 2P, 3P, 3P, mais 1 mais 1, nós temos 2. Dividido por 2P mais 1. Então, isso resultou em 3P mais 2 dividido por 2P mais 1. Ele falou que, ao final ali, o resultado obtido é 1,55. Então, ele quer saber em relação ao valor de P, o intervalo dado. Então, vamos resolver primeiro a equação, Vamos igualar 3P mais 2 sobre 2P mais 1. Nós vamos igualar isso a 1,55. Daí, vamos multiplicar cruzado. Então, 3P mais 2 multiplicou aqui embaixo é 1, não vai alterar, continua 3P mais 2, que é igual a 1,55 vezes, aqui são dois termos, deixamos os parênteses, Então, 2P mais 1. Então, queridos, nós vamos ter o seguinte, aplicando aqui a distributiva, 1,55 vezes 2P, o dobro de 1,55, nós vamos ter 10, 1, 10, 11, aí 1, 2, 3. Duas casas, 3,10 ou 3,1 é a mesma coisa. Então, 3,1P,
é 1,55 vezes 2p, deu 3,1p. 1,55 vezes 1 é 1,55. Então, agora nós temos o seguinte, turma. Então, eu vou ficar com o seguinte, eu vou passar 3p que está somando e subtraindo, e 1,55 eu vou passar aqui para a esquerda, então eu tenho 2 menos 1,55, que é igual a 3,1p, somando passa subtraindo, menos 3p. 2 menos 1,55, igualamos as casas e fazemos a subtração. Então, aqui nós vamos ter 0,45, né? Então, eu tenho 3,1p menos 3. 3,1 menos 3, nós temos 0,1. Então, aqui ficou 0,45, que é igual a 0,1p. Como nesse caso, eu tenho o seguinte, 0,1 está multiplicando o p, vai passar dividindo, né? Então, p será igual a 0,45 dividido por 0,1. Divisão com vírgula, nós igualamos as casas e eliminamos a vírgula. Quantas vezes ali, turma, nós temos que o 10 cabe no 45? Ora, 4 vezes. 4 vezes 10, 40. Resto 5. Agora colocamos o 0 e uma vírgula. 5 vezes 10 vai dar 50. Resto 0. Então, P é igual a 4,5. Então, 4,5 é um valor que está entre 4 e 8. 4 e 8, portanto, a alternativa correta D, de dedicação.